Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Esse é o canal de Cláudio Cerqueira e eu estou trazendo mais um vídeo essa semana. E dessa vez nós vamos falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Então, mais uma vez eu quero lhe pedir que, se você ainda não é inscrito no meu canal, faça a inscrição, dê um like e preste atenção lá no sininho, clique sobre ele e todas as vezes que for postado um novo vídeo, você receberá uma notificação. Tudo bem? Então é um grande prazer ter você aqui comigo e eu queria fazer uma leitura agora de um texto bíblico que está lá no livro de Efésios, capítulo 5, dos versos 18 ao verso 22. Diz assim o texto: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, esse é um texto que fala sobre ser cheio do Espírito Santo. Então, essa é uma das lições que eu considero mais importantes que eu tenho aprendido a respeito da pessoa que tem a consciência da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, e essa pessoa ela vai ser sempre uma pessoa pronta a engrandecer e a agradecer a Deus pela presença dele em sua vida. Só Jesus é glorificado numa vida que é cheia do Espírito Santo. Cada ato da vida da pessoa vai refletir aquilo com o que enche a vida da pessoa. Se ela é preenchida, por exemplo, com cenas de TV, filmes, notícias de jornais, essa pessoa vai falar e vai comentar sobre esses assuntos. Tem pessoas que só falam sobre futebol, tem pessoas que só falam sobre modas. Então, aquilo que você vai encher a sua mente, o seu coração, aquilo vai ser refletido, logicamente, também com aquilo que você fala. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você vai falar coisas que glorifiquem o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. E, logicamente, você buscará a Jesus a cada dia, cada vez de forma mais profunda. Então, uma vida cheia do Espírito Santo. Como é uma vida cheia do Espírito Santo? Existem alguns sinais externos de uma vida cheia do Espírito Santo. Existe alguma forma de se perceber que alguém está cheio do Espírito Santo? Então, existem vários sinais, né? E a gente percebe uma transformação surpreendente na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O texto diz: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo está orientando a igreja em Éfeso de que os irmãos deveriam buscar encher-se do Espírito Santo e não encher-se do vinho. Ele fez uma comparação, ele fez uma citação ao vinho aí. Então, quando Paulo diz isso, ele vai descrever 4 possíveis resultados para quem é cheio do Espírito Santo. Primeiro, o seu modo de falar será diferente. O texto continua dizendo assim: falando entre vós com salmos e cânticos espirituais. Eu lembro que quando eu morei na cidade de Alagoinhas, lá na Bahia, e eu cheguei para congregar na Igreja Batista Belém. O pastor da igreja era um amigo meu, e logo de início ele me colocou para fazer parte de um grupo de discipulado. E esse grupo de discipulado era formado de alguns casais, e era interessante que as pessoas se escandalizavam comigo, com a minha forma de falar. De cada 10 palavras que eu falava, 11 eram palavrões. Eu sempre estava fazendo uma rima indecorosa e coisa desse tipo. E as pessoas se assustavam, né, com aquele tipo de coisa. E, logicamente, eu comecei aquele discipulado, foi um ano de discipulado,
Interessante como eu comecei a aprender mais e mais sobre a palavra de Deus e estudando os temas, eram reuniões semanais, e Deus foi mudando o meu vocabulário, a minha linguagem. Eu lembro que no final, no último mês do discipulado, uma das irmãs falou assim para mim: Cláudio, impressionante como a sua forma de falar mudou. E eu não havia nem percebido. Porque quando eu falava os palavrões, as coisas que falava, eu também não percebia que falava. Já saía naturalmente. E Deus fez uma mudança na minha forma de falar de uma forma tão maravilhosa, e eu nem percebi que tinha mudado tanto. Mas aquela nova forma de falar, aquela nova linguagem que Deus me deu, ela veio de forma natural, porque ela refletia a presença do Espírito Santo na minha vida. Então a forma de falar vai mudar. A gente começa a salmodiar, a gente começa a cantar ao Senhor, a abençoar as pessoas. Então a nossa linguagem muda, a gente recebe uma nova linguagem, as nossas atitudes são diferentes. Você terá uma nova canção na sua vida, na sua expressão. Esse é o segundo resultado. Você vai cantar, salmodiar o Senhor do fundo do seu coração, porque a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. São aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, você vai adorar o Pai em espírito e em verdade. Você vai cantar, você vai louvar. A sua adoração vai sair do mais profundo do seu ser. É muito mais que uma nova música. É uma mudança que vai ter lugar no seu coração. Quando você transforma interiormente, uma melodia surgirá instantaneamente, espontaneamente. E o terceiro resultado é que você começará a dar graças a Deus. Graças a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele nos dá. De um momento para o outro, você começará a agradecer a Ele por tudo, e você receberá, e você vai reconhecer que tudo que você tem, que tudo que você vem do Senhor. Você vai desenvolver um coração grato, você vai entender que todos os dons que você recebe é o Espírito Santo que tem lhe dado. O resultado é uma transformação na sua atitude, é uma transformação na sua maneira de ser. Não importa o que aconteça, você dirá obrigado, Senhor. Você dará graças a Deus. O quarto resultado é que você se tornará um servo. O texto diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, no temor de Cristo. E é isso que significa honrar uns aos outros em amor. Seu coração desejará servir, seu coração desejará ajudar as pessoas. Isso vai ser espontâneo também, vai fluir do seu interior, esse desejo de servir. A expressão que é usada no texto, enchei-vos, no texto que nós lemos em Efésios, ela não está associada à ideia de um frasco ou de uma garrafa sendo enchida. O tempo presente no grego é usado para informar que a plenitude do Espírito Santo não é uma experiência que acontece de uma vez por todas, mas é algo contínuo. É um caminhar diário buscando mergulhar na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, de forma que nós alcancemos uma profunda intimidade com Ele, a ponto de ouvirmos a sua voz, de reconhecer a sua presença, de identificar a sua presença, de se sentir verdadeiramente cheio da presença do Espírito Santo em nós. Ficar cheio do Espírito leva à ação. E isso se manifesta no nosso modo de falar, no nosso coração, nas nossas atitudes. Quando nós deixamos de lado o nosso egoísmo, quando nós buscamos servir ao nosso próximo. Isso é uma mudança provocada por quem está cheio do Espírito Santo. Em nosso coração nós passamos a dar graças a Deus, a reconhecer que nós não somos nada sem Ele e que nós dependemos dEle completamente. O nosso louvor, a nossa adoração, eles vêm com sinceridade e nós vamos buscar servir aos outros, servir ao próximo, ajudar aos próximos de forma humilde,
diante das pessoas e não com arrogância. Essas são mudanças provocadas pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Como um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo podem, por exemplo, usar palavras de baixo calão? Impossível. Como pode um homem que é cheio do Espírito Santo, por exemplo, desenvolver um coração cheio de inveja, de amargura ou de crítica? A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não diz: quem você pensa que é para mandar em mim? O Espírito Santo nos ensina a lição de humildade. A manifestação do Espírito Santo é uma manifestação que ela vai externar algumas características bastante importantes, que são características do fruto do Espírito. Se você tem o Espírito em você, se você está cheio do Espírito, você vai frutificar. O fruto do Espírito ele tem algumas características: amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Essas características estão relatadas lá no capítulo 5 do livro de Gálatas, no verso 22. São as características do fruto do Espírito. Nós vamos exalar essas características à medida que estamos sendo cheios da presença do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que nós glorificamos a Deus. É pelo Espírito Santo que seu coração e sua mente se enchem de música de louvor. É pelo Espírito Santo que você desenvolve um coração grato a Deus. É pelo Espírito Santo que você é capacitado a dizer: eu perdoo você. É pelo Espírito Santo que o amor de Deus é derramado em nossos corações. É pelo Espírito Santo que você é convencido do pecado, da justiça e do juízo. É pelo Espírito Santo que você é levado a entender a Escritura. É pelo Espírito Santo que você recebe poder para ser testemunha do Senhor, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, em Aracaju, em Sergipe, no Brasil e até os confins da terra. O apóstolo Paulo, ele não está falando aqui na habitação do Espírito Santo em nós. Quando o homem se converte ao Senhor, no momento da conversão ele recebe o Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é uma vida cheia do Espírito Santo. E isso é um ato contínuo, isso é um processo. A cada dia você vai se enchendo do Espírito Santo. A cada dia, à medida que você mergulha na intimidade, a cada dia, à medida que você mergulha na comunhão com o Senhor, você vai sendo cheio do Espírito do Senhor. É preciso conviver continuamente com o Senhor. É preciso viver continuamente sob a influência do Espírito Santo, para que a palavra do Senhor controle a nossa vida, para que nós estejamos buscando sempre uma vida pura, confessando os nossos pecados, morrendo para nós mesmos, rendendo-nos à vontade de Deus, abrindo mão do nosso eu, da nossa vontade, para que a vontade de Deus se cumpra em nós. À medida que nós vamos vivendo dependendo do poder de Deus para todas as coisas, aí nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é viver conscientemente na presença do Senhor Jesus. É deixar a sua mente, por meio da palavra, que tenha domínio sobre tudo que a gente pensa. É levar o nosso pensamento cativo ao Senhor. É deixar que Ele domine tudo que a gente faz. Ser cheio do Espírito é o mesmo que andar no Espírito. Cristo foi um grande exemplo disso. A maneira de viver de Cristo. Ele andava com o Espírito, ele andava cheio do Espírito Santo. 2 Coríntios 4,16 diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova a cada dia. O corpo físico está em processo de apodrecimento e por fim vai morrer. Superficialmente, o apóstolo Paulo está se referindo ao processo normal de envelhecimento, mas ele adiciona a ênfase de que o seu estilo de vida acabou acelerando esse processo de degeneração. Embora Paulo não fosse um homem velho,
ele estava desgastado por conta do ministério que ele desenvolvia, pelo ritmo de vida que ele mantinha, pelas prisões, pelos espancamentos a que ele foi submetido. Mas em contraponto, o seu homem interior era renovado a cada dia. O homem interior do servo do Senhor, daquele que se entrega totalmente a Ele, é constantemente renovado e mantém um processo de crescimento e amadurecimento à medida que a gente se entrega ao senhorio do Espírito de Jesus. A entrega deve ser um esvaziamento contínuo, permanente, em nosso eu, nos entregando diariamente ao domínio do Espírito do Senhor. Uma vez que a gente faça disso um hábito, nós começaremos a experimentar a perfeita união, a perfeita comunhão, a perfeita compreensão e o perfeito amor de Deus exercido em nossa vida. Que sinais a sua vida tem dado? O que o seu modo de falar tem demonstrado? O que o seu modo de vestir tem demonstrado? O que o seu modo de agir tem evidenciado? As pessoas estão vendo em você o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito. Você é daquelas pessoas que só fazem reclamar da vida. Você gosta de servir aos outros. A resposta a essas perguntas pode nos mostrar se realmente estamos cheios do Espírito Santo. As pessoas verão em nós as características do fruto do Espírito presente em nossas vidas. Você quer ser cheio? Você quer estar na plenitude do Espírito Santo? A chave para estar na plenitude do Espírito Santo é buscar uma comunhão profunda e íntima com o Senhor. Sem isso, não conseguiremos. Mas se buscarmos estar numa comunhão profunda e íntima com Deus, e isso só se consegue na intimidade do nosso quarto, sabe? Busque a sua presença, clame por Ele, diga a Ele o quanto você o ama, fale com Ele, ouça a sua voz doce e meiga falando ao seu coração. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Jeremias 29:13. Que o Senhor possa estar enchendo a nossa vida com a sua presença a cada dia. Que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos e enchermos com o Espírito Santo do Senhor. Aí as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso pensar estarão evidenciando que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, queridos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E que esse Espírito Santo de Deus esteja abençoando a minha e a sua vida a cada dia. Amém.